Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Mais uma vez, eu estou muito feliz em estar aqui com você e hoje eu já começo agradecendo a disponibilidade, uma reserva na agenda, porque, meu Deus do céu, eu falei, gente, eu preciso de um pergaminho para contar tudo que tem de atividade desse homem. Quanta atividade, quanta história que a gente vai ter aqui nesse dia. Eu fico muito feliz em receber a Alexandre Corrêa, uma pessoa que eu não vou apresentar, mas vou passar a bola para ele, porque eu fiquei aqui estudando como apresentá-lo e eu confesso que eu nunca entrevistei uma pessoa com tantas atividades, com tantas histórias profissionais, com tanta experiência. Então, eu achei melhor passar por ele para não deixar nada de fora, para que a gente consiga explorar todos os detalhes. Alexandre, seja muito bem-vindo. Nossa, que honra receber você e que bacana receber uma pessoa com tamanha história. Olha, juro que eu fiquei tão curiosa que eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou conseguir colocar tudo aqui dentro de um tempo que normalmente a gente precisa para gravar um podcast? Bem-vindo, peço para você começar se apresentando. Olá, tudo bom, Kátia? Prazer enorme, prazer é meu estar aqui. De fato, já tive muitas encarnações profissionais e pessoais, né? E uma hora só não daria para falar tudo, mas a gente vai conversando aqui, né? Então, hoje eu sou pesquisador, eu sou palestrante, sou escritor, sou agente de viagens. Hoje eu exerço algumas dessas atividades, mas já fui bancário, já lavei banheiro, já fui professor, já fiz de tudo, já toquei em banda de rock, já fiz de tudo um pouco, assim. E também é marido e pai, né? E Porque eu vi marido que e você pai, também tem essas funções, né? as duas profissões mais importantes. Eu falo assim, das muitas coisas que eu já fiz, as duas melhores obras são Cássio e Tarek, que são meus filhos, a minha família, junto com a minha mulher, né? Então é uma alegria estar aqui. É um pouco a história da minha vida que a gente pode ir conversando assim ao longo dessa próxima uma hora. Sim. Eu comecei a ler um pouco sobre toda a sua história, né? E eu falei, gente, vou montar uma cronologia para a gente conseguir montar um pouquinho esse quebra-cabeças todo e explorar um pouquinho de tudo, porque eu tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas, principalmente pessoas que de um segmento que eu atuo muito, que é de transição de carreira. E quando as pessoas Sim. decidem, primeiro que elas levam muito tempo para decidir. E quando elas decidem, elas se questionam muito. Elas se sentem inseguras, elas se sentem indecisas. Então, é um momento realmente de ressignificação sobre quem elas são, o sentimento de pertencer que fica instável, o medo de se arrepender. Quando eu li toda a sua história, eu falei, gente, isso é uma pura inspiração para essas pessoas que chegam cheias de receios aqui. Vamos falar sobre tudo isso e abrir a visão, abrir aí, né, essa consciência sobre as inúmeras possibilidades que envolvem a nossa vida. E muitas vezes, por receio, por medo, nós acabamos nos limitando a uma única trajetória, a uma única jornada, né? Eu gosto muito de falar sobre maratonas, eu sou apaixonada por corrida e por maratona, e eu falo que cada treino, cada percurso tem a sua própria experiência, né? Por que que muitas vezes a gente fica desejando querer sempre viver o mesmo trajeto, o mesmo percurso, né, o mesmo caminho? Isso não existe. Então, você é a prova viva de que isso não existe. Eu posso garantir. Eu vi que em toda a sua história você começa contando que você iniciou na vida profissional aos 10 anos de idade. Como é que foi isso? Numa época que nem tinha jovem aprendiz. É verdade. Eu tinha 10 anos de idade, aí meu padrasto, né, minha mãe tinha separado, aí meu padrasto chegou para mim e falou: Alexandre, você está um ano atrasado. Aí eu falei: como assim? Eu nunca repeti de ano. Ele falou: não é isso. Quando eu tinha 9, eu já estava trabalhando. Você deveria começar a trabalhar. E não era nem por uma questão especificamente familiar que a gente Ok. precisasse, mas aquilo era um valor moral para ele. Ele era descendente de imigrantes espanhóis e trabalhar era a vida dos imigrantes. Né? Ele nasceu, né? Ele era nascido em 1930, né? Então eles vieram da Espanha, fugidos de guerra, essa é a realidade dos imigrantes europeus que vieram para cá no início do século XX, né? E eu fui trabalhar, não porque a família precisasse, na acepção do termo, mas porque era correto trabalhar. Era assim que se construía uma sociedade, famílias, homens, né? E eu O fui trabalho trabalhar muito. dignifica.
E o trabalho É, dignifica. Esse era um valor ético para aquela geração, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo e comecei a trabalhar assim, lavando o banheiro do escritório, ainda que pudesse fazer coisas para o escritório, eu comecei por baixo e, e vejo que isso ajudou a moldar um pouco o caráter. Algumas coisas para o bem, algumas coisas talvez eu revisse, já não faço com os meus filhos. Não teria sentido talvez eu abreviar um pouco da infância hoje dos meus filhos, mas esse ethos do trabalhar, do construir sua própria trajetória, entendeu? De que o trabalho, isto é bacana também, né? Então, eu comecei muito cedo e talvez um pouco das minhas muitas encarnações profissionais venha do fato de que eu comecei muito cedo. E você tocou num ponto que essa coisa de você mudar a trajetória e profissão, que eu acho que será o desenho, não é nem será uma possibilidade. Eu diria que vai ser quase que uma necessidade reencarnar profissionalmente, porque o mundo está mudando, profissões estão se reconfigurando ou desaparecendo, ou a gente se descobre infeliz numa escolha que você fez 20 anos lá atrás e você não precisa ficar algemado nisso para o resto da vida, né? A escolha da profissão sempre foi um certo fardo, porque ela ocorre ali por 15, 16, 17, quando você é uma bomba de hormônio, mais hormônio que neurônio, não tem ainda muita vivência das coisas. Você é criança e as pessoas começam, o que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? Já tem essa pressão, e você não tem condição de dizer o que eu quero fazer para o resto da minha vida aos 16 anos de idade, aos 17. Isto piora, porque a gente vive num mundo de muito mais possibilidades. E a escolha gera angústia. Um camponês da Idade Média não tinha angústia profissional. Ele seria camponês como o pai, o avô, o tetaravô, né? Um artesão da Idade Média seria artesão, como toda a linhagem de antepassados dele foi. E agora a gente tem tantas opções que a gente fica perdido e sempre com aquele questionamento: será que eu fiz a opção certa? E se eu fosse psicólogo ao invés de engenheiro? Se eu tivesse seguido a carreira de músico, né? Então, é de fato, mas se minha trajetória certa, é possível sim mudar. Você pode até eventualmente achar logo aos 16 uma profissão que você se apaixona e exercê-la até o final da sua vida e está tudo bem. E você pode mudar, migrar e está tudo bem também, porque você é senhor da sua vida, com os ônus e bônus das suas escolhas. com certeza. E aí eu me vi muito, né, um pouco nessa história. Eu fui sempre muito precoce também. Eu trabalhava com Ah, minha mãe tinha uma loja, e eu com 11, 12 anos já ajudava muito na loja, fazia embrulhos, os pacotes dos presentes de Natal, ajudava o Papai Noel na loja e tudo isso. Mas aí quando chegou nos meus 16 anos eu me casei. E aí, Alexandre, eu ouvi uma história. Você precisa de um trabalho estável. E trabalho estável é trabalho de quem é concursado. Então você precisa estudar para se tornar uma pessoa concursada. E você precisa passar no concurso do Banco do Brasil. E eu me lembro que eu comecei com 16 anos a estudar, porque o meu sonho era entrar no concurso do Banco do Brasil. E a maior lamentação da minha vida foi que o concurso abriu quando eu tinha 17 anos e eu não podia prestar. E aí, quando eu fiz 18, tinha um monte de gente esperando para se recolocar no Banco do Brasil e não abriu. Eu falava, perdi a grande chance da minha vida, eu perdi a grande chance da minha vida. Quando eu vi que você, logo no início de carreira, foi concursado do Banco do Brasil, eu falei, nossa, eu conheço essa história, né? E aí, só que eu fiquei pensando o seguinte, né? Pelo que você conta, você trabalhou por um período e resolveu se desligar. Eu fiquei imaginando a coragem para isso. Porque os nossos pais, né, minha sogra, meu sogro, meu pai, minha mãe, eles tinham que trabalho estável era para a vida inteira, e que se você tivesse uma oportunidade como essa, você jamais poderia abrir mão disso. E aí eu fiquei pensando, graças a Deus que eu não tive que passar por isso, porque eu não sei se eu tenho coragem de falar para o meu pai, não quero mais, né? Nossa, seria assim, ó, o fim dos tempos. E aí, como foi para você isso, né? Assim, dizer, não quero mais pois um trabalho estável na era do trabalho estável. Pois é, porque eu entro na maioridade, né, 18, 19 anos, bem no finalzinho dos anos 80 para o início dos anos 90. E qual que Sim. era o contexto? Crise terrível, os economistas chamam a década de 80 de década perdida, foi uma década com baixo crescimento e muita inflação. Inflação, a gente tinha certeza que o Brasil tinha dado errado,
né? Era um plano econômico atrás do outro, nem engenheiros conseguiam emprego, enfim, era muito difícil mesmo. Então, era uma certa desesperança de que o Brasil não tinha dado certo. Tanto que um plano que eu lembro que, acho que na época do governo Sarney, era tem que dar certo. Tipo assim, ou dar certo, não vai ter mais jeito, e não deu certo. Né? Então, assim, esse era o contexto. Você está falando, pelo amor de Deus, era tanta instabilidade que os pais, na boa fé, falaram, pelo amor de Deus, arruma estabilidade, arruma emprego público. E Banco do Brasil pagava relativamente bem, com o padrão da época. E minha mãe falou: faça concurso público, meu filho, tem estabilidade, tem plano de saúde, você não é demitido, vai ganhar aposentadoria integral, né? E eu fiz concurso público, passei no concurso público, eu passei, devia ter 20 anos, 21. Passei no concurso público, entrei, assumi, 3 anos depois eu pedi demissão. Nossa, Eu imagina descobri que sua mãe. uma pessoa, não, mãe, amigo, falei, você é doido. Você tá maluco? Você passou e vai jogar. E eu tava começando a acender. Eu tinha uma carreira promissora, me parece, a julgar pelos 3 anos que eu fiquei. E vou dizer, não é nem que eu fosse infeliz, eu tava tão infeliz, caramba. Não, eu atendia cliente, via, eu tinha, mas eu me sentia assim meio sufocado, parecia que era um caixote corporal. Eu precisava voar, entendeu? Eu precisava sair. E eu tinha começado a empreender. Eu tocava no banco, fazia faculdade. Olha que loucura. Fazia faculdade, eu tocava no banco, fazia faculdade de direito, que fazia parte do pacote que minha mãe falou, direito abre um leque de possibilidades, Nossa, de gente, carreiras, de eu concurso. também, eu também. Eu fiz direito e fiz direito mesmo. Passei, fui orador da turma, né? E olha que legal, eu não queria ser orador da turma. Estou te falando como às vezes a gente não enxerga os nossos talentos, né? Hoje eu sou palestrante. E eu não queria ser orador da turma. Alguns se inscreveram e eu não me inscrevi. E ele falou: pessoal, vamos fazer amanhã, sexta-feira, sei lá quando, uma votação para ver quem vai. E aí, quando chega no dia, chega 60% da sala e fala: desculpa, mas a gente quer o Alexandre. Eu falo, não, putz, cara, eu já cheio de coisa, cheio de projeto já. Não, arruma esse encrenca. Não, a gente quer que você é engraçado, você não sei o que lá, você é articulado, você gesticula, vai ser mais legal se você. Putz, no fim eu virei orador. Eu não tinha visto essa verve do falar, e eles tinham visto. E 20 anos depois, eu tenho uma carreira de palestrante e falo, gente, olha só como já estava semente ali. Fiz, passei no concurso do AB, entrei no banco, e já tinha montado a empresa de marketing, essa que eu tenho até hoje, né? Uma empresa de marketing, comunicação e pesquisas, né? E aí eu resolvi sair para empreender. E as pessoas falam, Alexandre, você vai largar a estabilidade, o emprego que todo mundo quer, que foi todo mundo queria, você fez, não faça isso, você tem estabilidade, tem plano de saúde, etc e tal. E as pessoas falam, você vai comer o pão que o diabo amassou, você vai ter instabilidade. Pedi demissão, sabe o que aconteceu? Comi o pão que o diabo amassou, tive instabilidade. Entendeu Mas, que é ser empreendedor? mas estou aqui, não me arrependo. Tem dias, a gente precisa ser honesto, tem dias que eu falo, ai meu Deus, se eu fosse do banco, acho que eu já estava até aposentado. Mas, assim, na maior parte dos 365 dias do ano, eu tenho certeza que foi uma decisão correta, embora a gente. Isso é o peso da decisão. Você nunca vai ter, de antemão, uma simulação de realidade. Essa é a realidade A, essa é a realidade B. Aí você vai lá na frente e olha, tipo, de volta ao futuro. Acho que eu vou gostar de voltar lá para trás. Você tem que ser adulto e assumir as consequências das decisões que você tomou. E eu acho, a respeito disso tudo, que foi entre ganhos e perdas, a opção melhor que mais combina e combinava com o que eu queria ser, com o meu estilo de vida e com a minha vontade de empreender. Mas eu fiz direito e não exerci a carreira de direito, entendeu? Mas eu entrei no Banco do Brasil e saí do Banco do Brasil. E a Olha, eu empresa não que eu, entrei. que eu, que eu resolvi montar, eu tenho ela até hoje, 32 anos. Olha que massa. Eu não entrei no Banco do Brasil porque eu não tive oportunidade, mas eu agradeço tanto a Deus porque eu acho que não, o meu sogro, ele fez carreira, ele aposentou no Banco do Olha Brasil. só. Então, a família olhava e falava assim: olha, estudou todos os filhos, conseguiu dar uma boa vida, né? Como É. você precisa conseguir essa oportunidade, né? E imagine, e assim, e no final das contas, quando eu fiz 18 anos, eu fui contratada pelo Nacional. E aí eu passei Olha.
passei pelo nacional, todas as fases, nacional, garota nacional, recepcionista racional, nacional. Depois eu fui caixa, depois eu fui assessora de gerência. Aí o Unibanco comprou o nacional, eu fui montar o Banco Um, que foi o primeiro banco virtual. Nossa! Trabalhei no Banco Um, trabalhei no atendimento ao cliente, trabalhei na criação de toda a estruturação de perfil de cliente e aprendi tanto, Uau! Alexandre. Você foi Aprendi muito mais muito. bancária que eu. Fui mais bancária, porque eu fui Muito dos mais. 18 aos vinte e Você, três. Fui você cinco fez um anos. ciclo longo ali dentro, né? 3 anos e pouco, Sim. é. Você foi quase o dobro do que eu. E eu acho que foi o período que eu mais aprendi na vida. Aprendi a me relacionar com todo tipo de público, com todo tipo de pessoa, olhar valor para todas as pessoas, entender o Sim, quanto elas contribuem para o nosso desenvolvimento, o quanto é fundamental esse contato, o quanto é fundamental aprender a conversar com cada uma. E nesse período, né, não existia atendimento telefônico. E eu criei o Nacional Online, e depois eu criei o Unibanco 30 Horas, e depois eu criei o Banco Virtual, que foi o Banco Um, que hoje a gente tem vários bancos aí, mas na época não existia banco virtual, né? sim. E no começo todo mundo falava assim: nossa, você vai ser telefonista. E eu falava: não, tem uma oportunidade diferente. Então eu fui aprender a comunicar dentro do mercado financeiro. Eu fui aprender o que Olha era que legal. comunicação, o que era ouvir, né? O que era a escuta, enfim, tudo isso lá no banco. E aí, com 23 anos, eu precisei pedir demissão. Eu fiquei grávida de gêmeas. E as minhas filhas nasceram Uau! de Que 6 meses de desafio. Eu tenho gestação. dois, mas no intervalo de uma vez não deve ser fácil. E aí, elas nasceram de 6 meses de gestação e foi uma longa jornada, que quem me conhece sabe disso. E aí, elas precisavam de mim. A gente, nessa época, não Compreendo. existia nenhuma gestação que foi interrompida no sexto mês e que teve sucesso. E o médico Uau! falava: o prognóstico nem existe. Né? Então foi assim realmente muito desafiador. E aí a gente passou por todo um processo dentro do hospital, de recuperação, e quando elas saíram, eu entendi que elas precisavam desse ano comigo, né? E aí eu passei um ano. E quando elas fizeram um ano que elas foram para a escolinha, e Deus é tão bom que elas não tinham mais sequela nenhuma e elas foram se desenvolvendo, aí não tinha mais como voltar para o mercado financeiro. Até porque eu tinha uma estrutura com duas crianças, sem família em São Paulo e tudo isso. Eu acabei indo para a construtora do meu marido e fiquei mais 5 anos na construtora do meu marido, sendo diretora financeira da construtora do meu marido. E fazendo trabalho voluntário como coaching, atendendo em pastoral, fazendo trabalho voluntário, porque eu tinha esse receio de como seria essa transição. Como seria trabalhar com terapias que ninguém ainda entendia muito bem como era. Então eu passei 5 anos cozinhando todo esse processo até o dia que eu tive a coragem de falar: não, hoje eu ponho um ponto final e eu vou fazer realmente o que eu acredito que eu preciso fazer. Mas quando eu vi todas as suas histórias, eu falei, nossa, eu levei 5 anos pensando. Ele assim, clica, vai para um, clica, vai para o outro, né? Muito interessante. E me conta, aí você estava empreendendo, montou a Mind, e conta um pouquinho pra gente, né? O que que é a Mind? Quais são as suas Ah, atividades? bom, vamos lá. É engraçado, né? Porque ó, um campo um conceito que eu gosto de estudar é um conceito que chama de polimatia. Ah, não que eu seja ou aspire ser, mas é um conceito que vai contra a lógica dominante de que a gente tem que ser ultra especialista num negócio só, saber tudo daquilo e pronto, tá tudo certo, né? Mas também não que você tem que ser um generalista, que sabe um pouquinho de cada coisa e no final das contas você não tem profundidade em nada. A polimatia é um conceito complexo que pressupõe que você possa ter um volume de conhecimentos razoáveis em um ou dois ou três campos distintos do conhecimento humano, tipo matemática e filosofia, tipo Sim. ética e ciência, tipo biologia e estatística, sei lá. Né? E elas são complementares, né? E eu, na minha infância, nos anos escolares, era engraçado, não que eu gostasse que fosse bom em todas as matérias, mas eu gostava muito de redação, eu adorava ler e escrever, tanto que eu tenho 3 livros escritos. Mas eu gostava de poesia, de ler e escrever, e eu gostava de matemática. São coisas que normalmente quem gosta de matemática não. E Não gosta de vice-versa, assim. poesia. Isso. E eu via poesia, eu via matemática na poesia. 4 versos, rima, o primeiro rima com o terceiro, o segundo. Você entendeu? É estranho que a gente começa a enxergar a matemática em tudo, na Sim, música. Música é pura matemática, aliás. sim. E aí, depois, quando eu monto a Mind, ela começa, porque eu gosto de música e eu compunha. Um dia, um amigo chegou para mim e falou: Alexandre, eu montei uma loja. Você não pode compor um jingle para mim? Falou: um jingle? É um comercial de 30 segundos. Você não faz música de 5 minutos? Você não pode fazer uma de 3, 30 segundos.
Faz sentido. E fiz, aí começaram a me pedir jingle. A história da agência de publicidade começa assim. Eu gosto de música, a pessoa ganhar dinheiro com música. E aí depois viram uma agência de publicidade e eu vi, por sugestão de um amigo, que seria legal ter um braço de pesquisa. Se eu soubesse de pesquisa de mercado, entender o mercado consumidor, que hora que eles ouvem mais rádio, menos rádio, porque eu poderia dar uma assessoria melhor. E aí vira Mind Publicidade e Mind Pesquisas, as duas em paralelo, né? A Mind Pesquisas eu tenho até hoje, há 32 anos. A de publicidade, por N razões, eu desativei faz quase 10 anos, né? Então, a história da Mind começa disso, entendeu? Porque eu gostava de música, um amigo fala, queria um jingle para mim. Eu gostei, falar, agora, além de jingle, vou fazer logotipo, slogan, texto, folder. Foi assim, as coisas vão acontecendo com intersecções muito inusitadas, assim, né? À medida em que você vai se abrindo, as coisas vão chegando, né? Vão Vão, acontecendo e você vai falando para onde eu é, vou, né? o Steve Jobs tem uma palestra interessante, né? Acho que em Stanford, acho que ele era paraninfo, não lembro, onde ele fala ele fala de connecting dots, conectando pontos, Sim, e que ele narra a trajetória dele e fala que mesmo os movimentos que pareciam externamente mais erráticos ajudaram a compor a biografia dele e que seria impossível ele ter o sucesso que teve sem aquela biografia totalmente inusitada. Tipo, ele se envolveu com o budismo na juventude. Ele era um maconheiro muito doido, entendeu? No budismo, ele entendeu o princípio do minimalismo, do desapego, que menos é mais. Você pega os produtos da Apple, sobretudo antigamente, né? Era uma obsessão por tirar coisas. Enquanto o principal concorrente era, por exemplo, aquele BlackBerry, que era um monte de botão, era um tecladinho aqui. Ele falou, não, é o sim, contrário, tira agora eu me tudo, lembro. some com os botões daí, põe nada. E começou o negócio do touchscreen, entendeu? Sempre foi os produtos que menos tiveram botão penduricalho, etc e tal. Na faculdade ele fez um curso que era tipografia, nada a ver. O cara era de tecnologia, aí vai estudar a serifa da fonte Times New Roman, Arial. E ele falou, mas foi com essa paranoia do detalhe que eu levei isso para o design dos produtos. Ou seja, e a gente não dá bola para isso. A gente é cheio de referência, de elementos, a gente tem, quando a gente traz isso para a vida da gente, campos novos vão se abrindo. Se você estiver aberto para o novo, né? Mas eu acho que é um pouco assim. Eu concordo com ele, mas isso é a minha biografia de vida, não precisa ser a de ninguém mais. A minha foi assim. Estou contando, acho que funcionou. Eu concordo com você. Você sabe que eu sou uma apaixonada por música, toco alguns instrumentos, menos do que eu gostaria de tocar, mas a vida inteira cresci estudando piano, violão, enfim, tenho piano em Sim. casa, toco Amo até música hoje. também, né? E sou apaixonada por esporte. E no mundo corporativo, eu tenho um trabalho que eu falo, eu chamo Projeto Maratonando. E eu falo que o quanto a gente aprende com a música, com a gastronomia e com o esporte, a gente aprende a Sim, fazer gestão de vida, né? Então, a partir do momento em que você vive cada experiência, e cada experiência você percebe que é um movimento único, e o quanto muitas vezes dentro do esporte, dentro da música, você tem que fazer uma gestão de tempo, gestão de sobrevivência no esporte. Cada maratona que eu faço, eu tenho que sair com os meus bolsos com a minha gestão de sobrevivência para as próximas 4 horas, né? Então, verdade. essa gestão toda que a gente faz, né? E até a gestão de chegar ali, porque para chegar ali são 900 quilômetros de treino. Os 42 que eu Sim. corro são uma consequência de 900 É, que eu treinei, muitas planilhas e de muitas noites que eu acordei às 2 da manhã, como hoje, para conseguir estar aqui trabalhando depois dos treinos e cumprir com eles. Então eu sim. falo que não existe um ser que ele divide, ah, não, agora eu sou empresa, agora eu sou pai, eu sou tudo, eu sou pai com essa bagagem de músico que eu venho e ensino minhas filhas a gostar de música, né? Eu sou aquela pessoa terapeuta que vai trazer um pouquinho da experiência que ela viveu hoje, viveu ontem, nos treinos que ela fez. Enfim, nós somos seres completos, né? Às vezes as pessoas Exato. insistem em dividir. Ah, não, aquele período, outro período, é uma totalidade. A construção do tempo neste momento, né? Ela só acontece porque eu fui em muitos momentos, eu experimentei em muitos momentos, e as escolhas que eu faço hoje, elas só acontecem porque eu já vivi a experiência de todas as escolhas no passado, né, Alexandre? Evidentemente. E é curioso você falar do esporte. Eu gosto de esporte, nunca pratiquei tanto quanto eu gostaria, mas gosto. Gosto de tênis, estou com uma dor na lombar, todos os dias fora da quadra. Mas durante a pandemia, eu não podia ir para a quadra, clube, na academia, tudo fechado, né? É. E eu experimentei fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que era o que restou.
correr ao ar livre, na época da pandemia, com máscara, com... E comecei a correr e corria pouco, né, 5 a 10 quilômetros, assim, que era o que dava para correr. Mas aí minha esposa, ela surgiu, ela também tinha a mesma necessidade, ela tem uma agência de viagens, nenhum segmento foi tão impactado quanto a agência de viagens, e Nossa, a gente imagina. começou a caminhar, e de caminhar a gente começou a peregrinar. Aí a gente fez 2 vezes da minha cidade até a Aparecida, são 53, andar 53 quilômetros num Nossa, dia, é quase gente, insalubre até. é, Andar era 11, 12 horas andando, era loucura. imagino. E aí depois a gente fez uma peregrinação que chama Caminho da Fé, só que é do interior de Minas até Aparecida. E esse ano, em julho, a gente fez o Caminho de Santiago também, né? Uau, que A gente fez o delícia! Caminho de Santiago. Não a rota mais longa, que são 7 caminhos, né? A gente Sim. fez o caminho português central, que é o que sai da cidade do Porto e chega até Compostela. São 240 quilômetros que a gente fez, acho que em 11, média de 20 e poucos quilômetros por dia. E é uma experiência, é uma redescoberta. Uma das coisas mais legais é que a gente passa a vida querendo se encher de coisas, né? E acho que a principal lição do peregrino é esvaziar a mochila, não é mais, não é menos. E isso é uma metáfora para a vida. O que você anda carregando nas costas, sabe? De angústia, de rancor, de mágoa. É caminhar mais leve pela vida, entendeu? Às vezes, muita gente leva uma mochila super pesada, desnecessariamente, assim, entendeu? E você começa com esse negócio de rede social, a gente fica muito apego a essa cultura do sucesso, da grandiloquência, e você começa, no caminho, a ter feliz de encontrar um lugar para você beber água, para você fazer xixi, uma brisa que num dia quente vem uma brisa, uma sombra de uma árvore, entendeu? Você passa, tem alguém tocando violão, sabe? O prazer, a gente precisa resgatar a capacidade de se encantar com o belo, com o pequeno, com o simples, mas você precisa ter a mente e o coração aberto para entender. Você pode ler um livro e continuar tão ignorante quanto o começo, né? Então você tem que ter os olhos abertos, a mente aberta, a alma aberta, um livro aberto, para você aprender, mas o caminho ensina muito também. O meu projeto é exatamente maratonando o percurso e o seu valor, e não só o valor da linha de chegada. Então, é Que bacana. exatamente sobre isso. O caminho às vezes é mais importante do que a linha de chegada, né? Eu falo É, exatamente sobre todos os percursos que a gente vive e que muitas vezes a gente nem se dá conta que a gente vive, né? é. E Tem eu tenho uma música legal do Paulinho Mosca, acho que ele fala isso, a seta e o alvo, que a gente é tão obcecado em acertar a seta no centro do alvo que a gente esquece toda a jornada ao redor, entendeu? Que é uma obsessão tão grande que quando você chega no alvo, e aí, acabou? Né? Então, quem puder dar uma ouvidinha nessa música, é uma letra É muito bacana. boa. É muito boa É, mesmo. E aí, junto com a Mind, surgiu então a empresa de viagens, né? A Infinitude. é. E aí Aí, você foi fazendo uma gestão de duas coisas novamente. uma das coisas que eu sempre gostei foi viajar. Sim. E minha namorada da época, que é minha atual esposa, ela já tinha saído do Banco do Brasil e ela era estagiária da Caixa Federal. Olha que loucura. E ela tinha feito administração e ela falou: Nossa, eu queria empreender, fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Vamos empreender junto. Eu falei: Ó, já tenho, mas que bom, sempre tem espaço pra mais. Aí eu falei assim: faz uma lista tríplice do que você acha que podia ser. Eu faço uma também. E a gente vê o que bate, assim, né? E eu lembro que eu fiz uma lista de 3 coisas que tem a ver comigo, né? Fazer uma coisa que eu não gosto, né? Abrir uma É. funerária. Eu ia ser feliz com uma funerária. Eu falei, monta 3 listas, eu monto três. E aí o que bateu foi esse segmento de viagens. A gente abriu uma agência de viagens, já tem 27 anos também, né? Uau. Que a gente tem até hoje. Hoje a gente faz qualquer coisa que uma agência faz, mas a gente é especializado em levar grupos de brasileiros, sobretudo de 60 a mais, 50 a mais, 70 a mais, no Brasil e no mundo. E muitas vezes eu que vou acompanhando esses grupos, ainda tenho esse papel também. Que máximo, Então, de ir vivendo então, experiências, porque cada viagem é uma experiência também, é uma e é muito jornada doido. diferente. E é muito doido, porque às vezes eu volto de uma viagem, sei lá, totalmente de lazer, aí no dia seguinte eu estou fazendo uma palestra corporativa, estou apresentando um projeto de pesquisa de mercado. Não tem nada a ver. Mas eu acho que Mas essa dinâmica é parece muito que não tem boa, a ver, né? mas depois eu falo muito de cultura, de comportamento, isso tudo eu vou observando nas regiões do Brasil. Ajuda, sim. Se a gente tiver os olhos abertos, uma coisa complementa a outra.
entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. E quando É, você viaja para explorar o local de fato, você não vai sim, naquela expectativa de encontrar a mesma cultura ou buscar lugares que te proporcionem a mesma cultura, mas você vai viver realmente a experiência do lugar, você volta transformado. Cada viagem, volta. né, é uma experiência que a gente, assim, é indescritível, né? Para É, quem ama viajar, você fecha uma viagem já pensando na próxima, e na próxima, e na é isso próxima, e mesmo. assim a gente vai, né? Tem até um termo novo, que começou muito com os millennials, que foi a geração que começou mais cedo a ser apaixonada por viagens, que foram os millennials, que hoje tem 30 e pouco, 40 e pouco, que chama Wanderlust, que é uma pessoa viciada em viajar. Assim. A vida dela, cada uma já está pensando na próxima, assim, né? E viajar é travar contato com o diferente, entendeu? Você tem que se abrir, porque é língua diferente, comida diferente, costume diferente, clima diferente, paisagem diferente. E é por isso Tudo que a gente viaja. diferente. A gente se torna mais tolerante, né? Porque chega lá, a gente de outra religião que não pode fazer o que você faz aqui, sem comer, não tem arroz e feijão, você tem que comer cuscuz, o que tiver lá, tem pimenta, então, enfim, agridoce, né? As pessoas são mais rudes, ou são mais gentis, ou são mais formais, e você vai se adaptando, né? As referências mudam tanto, né? É Você sabe verdade. que uma das minhas viagens eu passei 15 dias no Marrocos. Ah, que legal. Marrocos é Completamente lindo. diferente do que eu fui. Você pode ter certeza disso. Eu falava para o organizador da viagem, eu falava assim, olha, hoje eu queria ir num lugar, né? Queria assim comer uma comida mais levinha, um pouco, né? Queria um lugarzinho mais arrumadinho, né? Eu nunca me esqueço. Eu falei, eu acho que eu já tô meio enjoada das coisas. Porque eu sou super seletiva com alimentos, assim, eu como certinho por Aham. conta de esporte e tudo. Ele, não, vou te levar num lugar que você vai amar, você vai gostar muito, mas você vai curtir muito. E durante a noite a gente ficava em hotel internacional, tudo bem, mas durante o dia, Sim, principalmente quando você está naquela parte do deserto, né, fazendo uma viagem mais longa, sim. e você vive umas experiências mais. E É. aí eu nunca me esqueço que ele chegou, era uma casa de uma pessoa, e a pessoa colocava as mesinhas no quintal, e do lado tinha um galinheiro e vários gatos. E aí ele falou assim: Eita. Nossa, mas isso é muito gostoso, você vai amar. Eu conheço os proprietários daqui, você vai amar a comida. Eu falava: Meu Deus, eu vou comer do lado do galinheiro, gatos, morro de medo de gato, com os gatos pulando na minha mesa. E no fim, tudo Nossa. vira história, né? Tudo é muito É. gostoso e vira história. Mas você sabe que Desde assim, desde que o prato não seja um gato, tá tudo bem. Nunca comi tanto cuscuz na minha vida, filé mignon, né? pela minha alma. É, E o você cuscuz, sabe e que é diferente do cuscuz daqui. A gente tem o estereótipo daquele cuscuz duro, sólido, é, lá é uma farinha é de uma semolina, sei farinha. lá, uma farinhazinha, totalmente diferente do nosso É. estereótipo de cuscuz, né? E esse ano a gente passou o Réveillon numa tenda no deserto. Eram 16 Uau, que tendas, legal! Que eram legal! em um círculo, no meio eles fizeram uma fogueira, colocaram ali toda a ceia de Natal e de Pô, que Réveillon. bacana! Tinha muita música, né? E éramos 16, eles levavam a gente de Land Rover, deixavam a gente lá. E aí a gente Sim. ficou ali, e aí pegamos duas tendas, uma para as nossas filhas. As tendas tinham até tapete persa. Era muito interessante, Nossa, mas que chique! lógico que imagina o banheiro da tenda, né? Nós estávamos no É, deserto. Então, assim, é. fazia parte do programa. Mas foi muito interessante. As minhas filhas falam que foi uma das experiências mais interessantes que elas viveram, né? Por conta de ter mudado muito, ter feito tudo muito Pois diferente. é. E aí, E é uma claro coisa que às que. vezes eu me ressinto. Desculpa, pode falar, Não, perdão. não, imagine, por favor, por favor. Não, eu ia falar que é uma coisa que às vezes eu me ressinto. Eu que trabalho na indústria turística, a gente está perdendo as experiências genuínas. Sabe, está tudo muito plastificado, de fibra de vidro, todo Sim. lugar tem um Starbucks aqui, milhares de pessoas, fila de galera querendo postar para Instagram. Às vezes eu me ressinto um pouco da experiência genuína. Por mais que tivesse gato e galinha, foi uma experiência genuína. O Sim. deserto é o deserto milenar que está lá. A estrela é a estrela. A poeira é a poeira. Entendeu? Então, às vezes, eu me ressinto um pouco dessas experiências mais verdadeiras, genuínas, não tão artificialmente fabricadas como a gente tem visto por aí. Eu Acho acho que eu legal tenho isso. muitas experiências genuínas, então, porque eu ia te contar exatamente isso. Porque onde eu vou, nada é impeditivo para eu correr. Né? Então, a minha família Ah, já sabe que 4 e pouco da manhã eu estou com os meus tênis no pé e saindo, independente de onde eu estiver, para fazer a minha exploração de percurso. Então, claro que nesse dia eu tive que correr em volta das tendas, porque, sei lá, você não vai sair daqui. E eu fiquei correndo na areia, o tênis afundava, afundava, afundava. E ali gente eu do céu. fiquei. E ali eu fiquei.
E isso eu passo por todo. Agora, no final do ano, a gente foi para um hotel. Meu marido falou: não tem academia no hotel, mas é uma vinícola, é legal, é no meio de uma plantação de uvas e tudo, tudo bem, tudo bem. Eu tinha 24 quilômetros para fazer, 0 graus, e eu tinha 500 metros, Tinha. que era o que Legal, me eu cabia ali. tinha. vinte e Eu quatro tinha. quilômetros. O meu técnico falou assim: meu, que mapa é esse? Eu falei: é o que eu tinha para fazer os 24 quilômetros. 500 Correndo do metros. Parreiral. Então, mas eu acho que isso é o melhor da viagem, né? É Sim. você ter realmente essa experiência, né? E é legal o que você está falando, porque muitas vezes a gente espera as condições ideais para fazer alguma coisa. Quando eu tiver aquele tênis, hoje eu não posso, porque eu não estou com meu tênis da sala, o cara. Não, agora não pode porque está frio. Não, não tem academia. Se você quiser correr, você vai correr em volta do Parreiral, na duna, tá num prédio, sobe e desce a escada. Quem quer, um jeito faz, né? Exatamente, exatamente. Tive É. numa dessas, uma vez a gente saiu resgatar uma das nossas filhas, porque agora eu dou o exemplo, né? Elas Ah, fazem. Aí em Mendoza, me liga, eu tô no meio do Parreiral, tá cheio de cachorro avançando em mim, eu não consigo sair do lugar, corre aqui salvar. Isso é uma experiências genuínas mesmo. genuína mesmo. Então, são essas histórias que ficam, na verdade, né? É Olha, eu verdade. ficaria aqui um dia te contando. Eu já fui pega em aeroporto, acharam que eu estava com explosivo quando a gente Vixe, fez uma meu. viagem para Melbourne. Cada viagem nossa, a gente tem uma experiência realmente diferente, sabe? É verdade. Eu também já tive. Os companheiros de viagem, passageiros, sempre falam de chance de precisava escrever um livro. E cada viagem é tanta história. É uma delícia. Daria um novo livro mesmo. Mais um livro, né? Mas vamos É. avançar um pouquinho, porque eu ainda preciso Vixe. ver muita coisa. Me conta um pouquinho sobre as palestras, né? Mundo corporativo, né? Esse outro lado, né? O Alexandre que É. deixa ali o lado de peregrinação, de viagens e vai para o mundo corporativo. E aí, né? Como fica? Travar contato com o mundo corporativo eu sempre tive, porque já ao sair do Banco do Brasil, e no Banco do Brasil eu atendia pessoas físicas e jurídicas, Sim, eu fui para montar uma empresa que é B2B, que vende para empresas, que é a mais sim. pesquisas, vende pesquisa de satisfação de cliente, pesquisa de mercado, pesquisas eleitorais. Ah, então, eu já atendia empresas, indústrias, enfim, então eu já era esse universo. E volta e meia essas indústrias falam: "Alexandre, você fala tão bem, vem aqui na CIPAT nosso, fala sobre qualidade. Vem aqui, dá uma palestra de marketing para os alunos da universidade, dá uma aula na universidade, dá uma palestra, faz uma aula inaugural sobre marketing, publicidade, sobre tendência, você tem uma empresa de pesquisa." Então, eu já fazia pesquisa, entendeu? Aí um amigo meu, Marcelo de Elias, e ele tinha um sonho, ele era executivo também de RH, e falou: estou fazendo uma carreira de palestrante, você devia ser palestrante também, você já faz palestra, reconfigura isso para virar um business. Com a desatisfação da área de publicidade, que eu já tive por N razões, começou a sobrar um naco de tempo que eu falei: vou investir um pouco mais, sabe? 10, 15 anos. Vou investir um pouco mais na carreira de palestrante, porque eu já faço palestras mesmo, vou fazer de uma maneira configurada para eventos corporativos, né? Eu comecei falando sobre motivação e felicidade no trabalho, que eu acho que as pessoas têm uma relação, a maioria das vezes, mal resolvida com o trabalho, e o trabalho ocupa um pedaço muito grande das nossas vidas para a gente se permitir ser infeliz, como algumas pessoas são. Tanto que tem hashtag sextou, mas não tem hashtag segundou, né? E eu falei, eu queria discutir mais sobre isso. Eu que sempre tive uma relação tão profunda com o trabalho, e inclusive refiz um pouco da minha visão, e uma certa autocrítica sobre o tamanho que o trabalho ocupava em minha vida. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, mas depois as empresas começaram a pedir, e pelo meu trabalho de pesquisa, eu comecei a falar de tendência, tinha gente de publicidade, começaram a chamar para inovação e criatividade. E 10 anos atrás, mais ou menos, eu observei uma coisa, e por incrível que pareça, eu deveria ter observado pelo meu trabalho de pesquisa. Porque no meu trabalho de pesquisa eu estudo todo dia a amostra, demografia, percentagem de pessoas de 18 a 24, 25 a 34. Eu deveria ter percebido, e olha como são doidas, e passou despercebido. Um dia, numa viagem para Roma, numa excursão, eu estava num bairro chamado Tiburtina, um bairro meio afastado do centro, e precisava de uma papelaria para fotocopiar uns documentos lá. E aí perguntei no hotel, falou: tem uma papelaria, sei lá, na rua tal, depois da praça. Quando eu chego na praça, uma típica pracinha, tinha umas crianças brincando
no parquinho, uma supostamente mãe, não sei, empurrando, e um mar, um oceano de cabeça prateada, de velhinhos, assim. Eu falei, gente, uma desproporção tão violenta, assim, sabe? Uhum. Desproporção tão grande, assim, tipo, três, quatro crianças e 55 senhores e senhoras. Eu falei, gente, a cara é envelhecida. E aí eu falei, gente, isso é o Brasil daqui a alguns anos. Sim, Né? Eu sim. sei, por que eu nunca falei sobre isso? Por que ninguém está falando sobre isso? Sabe daquela urgência? Eu preciso falar sobre isso, sabe? E foi nessa viagem que eu falei, aí eu fundei um portal que chama Revolução Prateada, que fala sobre a revolução da longevidade e o envelhecimento populacional, que a gente está andando numa velocidade muito mais alta que a maioria dos países passou, que a gente vive cada vez mais, e o Brasil fez, teve a queda possivelmente mais abrupta, talvez não tanto quanto a China e a Coreia do Sul, na taxa de natalidade que a gente conhece. O Brasil já tem menos filhos que o Canadá, é 1,5 filhos por mulher, que não repõe a população, né? E a consequência, não entra tanto jovem e criança, né? Então a população, em algum momento, vai ser mais velha. Já está Envelhecendo. sendo. E aí eu começo a falar sobre Revolução Prateada, sobre etarismo, sobre diferenças entre gerações. Lancei um livro que chama Longevidade Inteligente, Como se preparar para uma vida de 100 anos, que é o meu conceito, que eu acho assim, viver muito é bom, morrer cedo que é ruim, né? É uma dádiva, mas pode ser um fardo. Eu tenho uma visão muito equilibrada, eu não tenho essa visão poliana, super otimista. Eu acho que pode ser um fardo também. Você viver 90 anos, 100 anos, sem cognição, sem amizade, sem dinheiro, sabe, sem saúde, provavelmente não será legal. E a chave é agora, entendeu? A vida que você vai ter aos 60, 70, 80, 90 é um bocado fruto da vida que você teve, das escolhas que você fez aos 20, 30, 40, 50, entendeu? Se você passou uma vida inteira sendo perdulário, é bem razoável imaginar que você vai ter dificuldades financeiras na frente. Se você passou a vida inteira maltratando o seu corpo, comendo mal, sendo sedentário, é muito provável que essa carcaça generosa que nos carrega vai cobrar um preço lá na frente, né? Então, a longevidade inteligente é um conceito que a gente tem que cuidar das muitas facetas da nossa vida, né? E hoje a palestra que eu acabo mais dando é a palestra sobre diversidade geracional, que é um pouco derivado desse estudo de gerações, de viver mais, que é as empresas estão vendo chegar uma nova geração para as forças de trabalho, que é a geração Z, que é a molecada de 22, 23, 24, e eles têm uma mente completamente diferente das gerações anteriores, no que se refere a trabalho, flexibilidade, conciliação de trabalho com vida pessoal, necessidade de carreira, visão de empreendedorismo, enfim. E eu tenho visto as empresas com muita dificuldade de compreender, de reter esses Concordo. talentos, e de duplos os lados. Existe uma, não é 100%, evidente, mas existe um naco muito grande da massa trabalhadora insatisfeita com o mercado corporativo e vice-versa. Um pedaço muito grande do mercado corporativo profundamente insatisfeito com os trabalhadores da nova geração e acho que é possível conciliar se as partes se entenderem por que cada um é do jeito de cada um, por que o mercado corporativo é do jeito que é, por que as novas gerações são do jeito que é. Fizerem concessões, acho que todo mundo sai ganhando, mas no começo tá uma relação com muita fricção, assim, sobretudo das novas gerações. Eu sinto isso na pele. Eu faço um trabalho no mundo corporativo, onde aqueles líderes que passaram uma vida inteira fazendo carreira na mesma empresa, e era, de novo, né, a estabilidade de uma outra forma, eu quero construir a minha carreira ali, e não existe uma crítica sobre uma geração ou outra, mas é uma história, né? Sim, E, então eu vejo que eles chegam próximos dos 50 anos com um cargo de gestão significativo, e eles começam a fazer uma gestão de diversos times. E nesses times a gente tem ali os intermediários de 30, 40 anos e a gente tem hoje essa geração chegando de 20, 23, 24 anos. E eles chegam para mim e falam assim: eles não me compreendem, eles não entendem o que eu sim, falo. E eu não sim. consigo confiar neles, porque eles falam que nada os prende a essa empresa amanhã. Se eles acharem que eles vão se desenvolver em um outro lugar, eles vão para lá e eu vou investir nele. Como assim? Então eu percebo que a gente enxerga uma divisão dentro dos times por conta disso. E o meu trabalho é exatamente
gerar uma coesão, uma união entre as partes, onde cada um começa a entender os pontos fortes, as habilidades, aprender a ouvir, a se comunicar. Então eu faço isso é a minha rotina. Terça-feira eu vou estar dentro de uma sala de aula no corporativo fazendo exatamente isso. E eu sinto muito isso na pele, né? A dificuldade, e eu vejo isso também no meu pai, que a vida inteira prezou muito por tudo isso, hoje aposentado, mas olhando para a minha história, para a história das minhas filhas e dizendo assim: mas como assim? Vocês pensam completamente diferente do que eu pensava, né? Então é muito desafiador você. E hoje você tem pessoas de 80, 85 anos, quando as empresas permitem, porque também a gente tem a questão do etarismo no que diz respeito a chegou uma certa idade, não pode mais estar. Mas as empresas, principalmente familiares, né, que acabam que os gestores, os líderes acabam indo até mais tarde, você vê homens e mulheres de 80, 85 anos trabalhando e as gerações de 20, 20 e poucos também vindo ali dentro. E aí ainda Sim. fica um espaço, um gap muito maior entre toda essa dinâmica. Então, está sendo desafiador, mas eu acho que é uma oportunidade incrível, um aprendizado maravilhoso que a gente vive ali também, quando nós olhamos para o valor de ambas as experiências, né, de ambos os momentos e as oportunidades do, né, do mais jovem aprender com o legado e o legado olhar e respeitar e entender o quanto ele pode também construir outras alternativas. Então eu vejo os dois lados nesse processo, né, Alexandre? E eu acho que existe é uma baita encrenca que oferece uma baita oportunidade embutida se souber trabalhar bem essas diferenças. Eu diria assim, existe sim uma divergência que é conflitiva, mas com um baita espaço para transformar isso em uma convergência criativa, construtiva. Então, é uma divergência, sim, com muita fricção para ser conflitiva, mas que dá para transformar isso em uma convergência criativa. Até mesmo porque as empresas falam muito em inovar. Inovação não combina com convergência pura. Convergência é manter o que já está. Para a gente convergir, deixa como está, entendeu? Toda vez que eu quiser propor uma mudança, significa para de fazer do jeito que está fazendo, vamos fazer. Já tem um atrito natural, assim, entendeu? Então, assim, eu acho que é necessário. E há que se entender: o mundo é outro, a cabeça das pessoas é outra, a conjuntura é outra. O papel do emprego formal é diferente em relação a 30 anos atrás. O percentual de jovens sobre a massa de trabalhadores é menor. Sempre que a gente falou que está tendo menos filho, está entrando menos jovem. Eles são mais raros. E os jovens que as empresas querem, eles têm mais arbítrio de escolha. Quais são os jovens que as empresas querem? Bem educados, com a segunda língua, desenvoltura tecnológica, etc. e tal. Entendeu? Eu digo assim, você já deve ter ouvido falar um termo que chama nem, que são aqueles 5 milhões de jovens hoje, que nem estudam e nem trabalham, e a gente tem uma visão deles um bocado crítica, como se fossem pessoas desleixadas, vagabundas, que não querem. Muitas vezes é que não querem, eles estão à margem, entendeu? Por razões familiares, sociais, estão nas periferias violentas do Brasil. A maioria deles é conjuntura mesmo, entendeu? Mas eu falo que os jovens têm inglês, têm educação, têm um lar, têm destreza, têm boa formação, e nunca houve um esforço tão grande. Uma parcela grande desses jovens que tem tudo, não querem mais trabalhar em empresas tradicionais, uma parcela deles, né? Mas maior do que jamais houve, né? E tem outros jovens que até querem essas empresas, mas eles não querem, mas as empresas não querem eles, porque a gente não formou uma geração adequada para os skills do trabalho. Talvez a gente até tenha deformado no nosso sistema educacional uma geração que não está preparada para os desafios do mundo atual. Então, é um dilema mesmo, assim, né? Então, assim, o mundo... E mais, eu faço pesquisa, né? E assim, é assustador a gente vê como hoje a juventude prefere empreender, assim, sabe? Já não é mais, já não tem mais aquele predomínio absoluto de ter que arrumar emprego, uma CLT, uma carteira de trabalho. Mesmo quando a gente faz pesquisa em periferia, em comunidades pobres, a gente pergunta o que seria melhor para o seu futuro profissional? Trabalhar numa empresa, trabalhar no comércio, lá, ser manicure, empreender. Empreender ganha de qualquer coisa, assim. Resultados que eu não via 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, tem um pouco a miragem das redes sociais,
fica esses influencers dizendo que ficou milionário da noite pro dia. Mas que é uma miragem, né? Quando é verdade, que muitos alugam, né? Alugam Ferrari, alugam casas Sim, só para sim. fazer o vídeo, né? Mas assim, mesmo quando é verdade, eles são a pontinha do iceberg, né? A grande maioria não consegue ficar milionário na internet do dia para a noite. Mas o que eu quero dizer é, as corporações já não têm um monopólio do trabalho no Brasil e no mundo. Então isso muda um pouco essa relação de. E eles têm essa sensação. E mais, é um jovem que não tem filho. Você casou com 16 anos, entendeu? Hoje o jovem com 22 não tem filho, está na casa dos pais. Então, Eu ele tenho duas pode de vinte e se. oito sem Oi? filhos. Eu tenho duas É, de 28 sem filhos. sem filhos. Então, assim, ela pode dizer não, dizer muito mais não do que você pode. Porque ela não tem Sim, filho, ela está sim, mais leve, entendeu? Então, num certo sentido, o jovem, não no sentido pejorativo, mas o jovem hoje ele entra menos maduro, porque alguém que estava com 21 anos, com dois filhos na cota, ele teve que amadurecer na marra. Casou, está com filho, ele vai engolir o que for do mercado corporativo, porque ele tem um filho para criar. Um jovem com 25, que mora na casa dos pais, não tem filho, nem pretende ter, talvez possa se dar alguns luxos. Né? sim. Mas Não também todos posso os explorar jovens, de uma outra evidentemente. forma, né? Eu acho Oi? que também existem possibilidades de explorar de uma outra forma, de aproveitar esse período da vida crescendo, se desenvolvendo, fazendo Sim, um intercâmbio bacana, sim. explorando outros países, É, possibilidades, né? é. Enfim. E olha outra coisa também, se a gente vai viver 80, 90, na minha época eu morria de 60, 60 e pouco, na minha época, É, assim, quando era muito novo, a ideia era ter morrer de 60 anos. Mas sim. se as pessoas estão vivendo 80, 90, será que a adolescência não vai ser um pouco mais longa? Tá, o período no trabalho será mais longo, sem dúvida, não vai dar para Sim, sem aposentar aos dúvida. 50, né? Assim, o período de trabalho vai ser mais longo, talvez a adolescência seja mais longa, a maternidade vai ser mais tardia, entendeu? Então, é um novo mundo. Então, é loucura ignorar tudo que está acontecendo no mundo. Tudo tem uma razão. Goste a gente, não goste a gente não pode ignorar os fatos. Os fatos são esses. Concordo. E Né? para a gente seguir para o rumo final da nossa peregrinação de podcast, você me disse, né, que você gostava ou gosta de poesia, né? É E, verdade. e eu vou te lançar aqui um desafio. Não fazer uma poesia, não é isso, mas eu vou lançar um desafio. Para encerrar, eu gostaria muito de saber quem é o Alexandre, marido, pai, né? E eu queria que você pegasse um gancho nessa sua história e deixasse aí um recado para todos aqueles que nos ouvem. E vou te contar por quê. Porque dentro da minha escola, eu tenho uma escola de formação sistêmica e tenho muitos alunos que buscam a consciência sistêmica como uma forma de viver. Então, não são profissionais, mas encontram ali um caminho de viver, de enxergar a vida de uma forma diferente, de se relacionar com a família de uma forma diferente. E às sextas-feiras a gente tem a aula de poesia sistêmica, que é uma aula de poesia onde as pessoas aprendem, expandem a percepção de vida através da construção de uma poesia. E logo no começo do nosso podcast, dos nossos primeiros episódios, a professora de poesia sistêmica veio aqui e lançou um desafio para que todos que passam semanalmente pelas nossas lives, pelos nossos podcasts, que fizessem uma anotação num caderninho e fechassem o ano como um diário de muitas lembranças a nível de aprendizado e se disponibilizassem a usar esse aprendizado para o próximo ano. A gente está chegando aí ao final, quase fechando esse caderninho. E aí eu vou pedir para que você, contando um pouquinho sobre quem é o Alexandre pai, marido, também aproveite e deixe uma frase, uma palavra, uma ideia, né, sobre o que você quer deixar como uma lembrança na passagem desse podcast nosso. Olha, é difícil porque é tanta coisa, né? Mas eu diria que as pessoas tentassem resgatar o valor da presença. Eu acho que a gente vive num mundo tão sobrecarregado de ruídos e de estímulos que a gente não está mais em lugar nenhum ao mesmo tempo. Você está no trabalho pensando no churrasco, está no churrasco pensando no trabalho, está com seu filho olhando o celular e não presta atenção, está almoçando, vendo YouTube. A gente não está mais em lugar nenhum. E toda vez que a gente não está presente no momento presente, o que advém é uma sensação de vazio. Não é à toa que os consultórios psicológicos estão tão cheios de pessoas se sentindo vazias. Então, eu diria assim, a vida é uma ampulheta. Na ampulheta da minha vida, tudo que eu sei é que tem 54 anos de areia na parte de baixo. Eu acho que deve ter 30.
anos, um sorte mais de areia na parte de cima, mas eu só acho, não tenho certeza nenhuma. Então, a única coisa que a gente tem é o momento presente, e eu noto que a gente vem perdendo de maneira muito acelerada a capacidade mais humana que a gente tem é de viver o momento presente, de estar aqui e agora. Parece tão simples, mas nunca foi tão difícil. E tudo que a gente tem é o agora. E é por isso que a gente vive depressivo, porque a gente se prende demais a eventos passados, e a gente fica angustiado e ansioso com um futuro temerário que talvez nunca aconteça, e a gente esquece de sorver a única coisa que a gente tem, que é o momento presente, enquanto essas areinhas vão escorrendo para o lado de baixo. Então, esteja presente, está almoçando, almoça, está com seu filho, esteja com seu filho, e aproveite a dádiva da vida, que é justamente estar aqui e agora. Espero que eu tenha conseguido estar aqui agora, presente com Com vocês. certeza. É muito interessante, né? Quando eu começo o ano, normalmente, eu peço para Deus colocar no meu caminho aquilo que Ele tem para me ensinar e, a partir desse aprendizado, como eu posso multiplicar, contribuir, seja com as minhas filhas, com meu marido, com as pessoas que passam pela minha vida, né? E foi bem interessante porque, logo que eu comecei o ano, Ele colocou um livro para mim que se chama Entrega Incondicional. E eu entendi que ele tinha um recado muito grande para mim sobre o ano que eu viveria. E realmente foi um ano de muita construção de oportunidades novas. Depois que eu li esse livro, eu parei muito para refletir o quanto eu podia me abrir mais, resistir menos e deixar o fluxo da vida me levar. Aprendi muito o quanto eu podia levar isso para o mundo corporativo e mostrar para os executivos que passam no meu caminho como muitas vezes eles resistem a receber todas as bênçãos que o universo tem ali prontas para eles e eles ficam tentando encaixotar tudo num mesmo caminho, numa mesma jornada, não se abrindo às outras, né? E eu vou percebendo que aí essa construção vai acontecendo, acontecendo. Eu tô aí chegando no final das últimas gravações do meu podcast desse ano. Afinal de contas, eu preciso viajar, eu preciso sair de férias e viajar, viver um pouco de experiências genuínas para ter história para contar o ano que vem. E aí ele me coloca uma entrega incondicional de vida assim, ao vivo e a cores. Eu falei, cara, o que que você faz comigo, meu? Sabe? Porque é impressionante essa história, como é uma história que ela foi se construindo sem a resistência e à medida em que você foi se entregando para a vida, né? Então, Foi, foi. Alexandre, assim, nossa, é como o mundo é perfeito, como Deus é perfeito, É, né? Quando a gente pede, ele e- entrega pra gente. Ele me deu um grande presente, né? Você disse que você gosta de tênis, ele me deu dois presentes essa semana, porque na quarta-feira eu entrevistei a Thelminha, que conta uma história de vida, que ela passa uma vida inteira esperando para conseguir começar a jogar tênis depois dos 60 anos, e hoje ela é uma Uau! campeã. Perto dos 80 anos, ela é uma campeã e viaja o mundo Ó, que legal! e me realmente motivando pessoas a não abrirem mão dos seus sonhos. Ela conta que ela começa a sonhar em jogar tênis com 9 anos e ela foi proibida Uau! pela primeira vez aos 9 anos. E ela passou até os 60 quando ela conseguiu pela primeira vez entrar numa quadra. E aí eu falei, nossa, realmente quando o mundo, sabe, constrói a sua oportunidade, um dia ela chega, né? E você É traz verdade. o início da sua vida também, muito próximo dos 9, 10 anos, e mostra o É. quanto existe uma construção, né, com tantas possibilidades, né? Então, realmente, Deus, essa semana, me presenteou de uma forma assim absurdamente grande. Você pode ter certeza que a gente fecha esse nosso encontro com uma Kátia diferente do que ela chegou. Você pode ter certeza que eu vou refletir muitas vezes sobre cada escolha que eu faço e se não existem mais possibilidades que eu estou deixando para trás, lembrando de todas as histórias que você contou aqui. Espero poder ter mais experiências, espero poder assistir às suas palestras. Vou já contar que eu vou comprar os livros para ler, porque agora eu fiquei super curiosa para ler, que a gente não conseguiu nem falar sobre os livros, mas eu quero ler cada um deles e quero te agradecer pelo tempo, pelo estado de presença, pela disponibilidade, né, e por tudo que você entregou de inspiração para cada um que vai passar por aqui, inclusive para mim. Muito obrigada. Deus te abençoe. Eu que agradeço, foi um prazer Sucesso. enorme. Aprendi muito com você também. Espero. E na próxima vez que eu for para Vinícola, deserto, eu já vi que é possível correr e se exercitar. Não tem mais desculpa. Pode ficar rodando em volta, ou então 400 metros, 500 já resolve.
Alexandre, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado por tudo. O prazer Oi. foi todo meu.